Olá, meu povo! Meu nome é Mariana, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e hoje eu tô aqui para falar sobre dicas das aulas online, de como de casa ou mesmo você que é professor ou professora podem orientar para que seus alunos ou filhos consigam um rendimento e uma satisfação um pouco melhor em relação às aulas online. Bom, então primeiro de tudo, o que a gente tem que ter em mente é trazer para as aulas online ambientes e situações mais próximas possíveis daqueles que acontecem de verdade na escola. Antes de pensar nas dicas em si, uma questão importante é a gente adequar as nossas expectativas. O que significa isso? Significa que por mais que a gente se esforce, não vai acontecer todo o alinhamento de planetas que acontece no ambiente escolar para que essas aulas aconteçam da mesma forma. Então, por mais que você, seu filho, seu aluno se esforce, isso não vai acontecer da maneira mais adequada possível. Ter isso em mente vai ajudar a lidar com os imprevistos e ser mais tolerante a toda essa situação. Mas as dicas que eu vou dar em si têm relação com a preparação do nosso cérebro e de todo o nosso organismo para aquele momento das aulas em si. Então, dentro dessa primeira parte, de trazer para a realidade atual algo bem semelhante com o que ocorre na escola, a dica número 1 que eu tenho para dar é de preparar o seu cérebro, despertar o seu cérebro, ou no caso das crianças e adolescentes, para aquele momento da aula em si. Então, o que vocês precisam pensar é o seguinte: antes de ir para a escola, o que acontecia, no dia a dia da criança e adolescente? Ela tinha um horário, geralmente o mesmo para acordar, né? Ela acordava, ia tomar um banho, escovar o dente, tomar café, se trocava, não necessariamente nessa ordem. Tinha um momento ali de conversa com os pais, tinha um momento em que acontecia um trajeto até a escola, em que ele ia vendo a rua, ia sentindo a luz solar, ia conversando mais um pouco com os pais ou com os colegas, se fosse de transporte escolar, até que ele adentrasse na escola em si. Então, a primeira dica prática mesmo dessa parte é tentar imitar tudo isso. Tentar fazer o seu filho acordar mais cedo e fazer um preparo para que ele entre em aula. Então, se precisar tomar o banho, escovar os dentes, comer. Lembre-se que as necessidades básicas fisiológicas têm que estar minimamente satisfeitas para se poder pensar e raciocinar, né? Depois disso, se trocar, não ficar de pijama, porque isso dá aquela moleza e aquela sensação de que, o que eu tô fazendo não é levado tão a sério assim. E se possível, até sair para fora de casa, no quintal que seja, só para o cérebro poder entender que é dia, só para ele pegar essa luz solar e poder minimamente acordar, entendeu? A segunda dica prática dessa parte tem relação com criar um ambiente parecido. Claro que não vai dar para criar um ambiente igual, mas pensa comigo. Lá na escola, a criança e o adolescente têm um local, a sala de aula, que é bem iluminada, que é quieta, né? Que é limpa. E a carteira, onde a criança fica sentada, numa posição mais confortável. Então, garantir algo parecido é extremamente importante. Aqui vão entrar dicas do tipo: escolher um local e tentar sempre manter aquele local como sendo escolhido para as tarefas, trabalhos e aula, para o cérebro já registrar que, ok, tô aqui neste local, então agora é para isso. Manter esse local limpo e organizado, bem iluminado e com o mínimo de ruídos possíveis.
Tentar retirar todos os dispositivos ao redor que podem causar distração. Então, alguns brinquedos, TV, celulares e assim vai, né? E tentar combinar com a criança e o adolescente. Claro, isso vai ter que ser flexível à medida das necessidades básicas e fisiológicas dele, mas tentar respeitar os horários do intervalo das aulas como se fosse na escola. Então, sair para beber água, sair para comer, sair para ir no banheiro, naqueles momentos ali, entendeu? Essas dicas vão tornar mais próximo do ambiente escolar e facilitarão o preparo do cérebro e do organismo e a concentração para que as aulas aconteçam. A dica prática, minha gente, consiste em avaliar e adequar o manejo que você vai fazer de acordo com a idade e as características do seu filho ou do seu aluno. O que entra aqui então? Primeiro de tudo, a gente tem que ter noção que crianças e adolescentes até 12 anos de idade, mais ou menos, não têm maturidade cerebral ainda para adequar algumas expectativas que a gente gostaria que eles tivessem. Então, por exemplo, eles têm uma dificuldade maior em controle do impulso e, além disso, eles não vão ter aquele senso de responsabilidade e preocupação com o futuro para entender e colocar em prática ali que ficar ali quietinho, sentado, vendo as aulas será imprescindível para a construção de quem ele vai ser no futuro. Então, a sugestão aqui é: crianças até mais ou menos essa idade, pré-adolescentes, vão precisar de uma supervisão maior. Então, o adulto vai ter que estar ali por perto, se possível, até sentar junto. Você pode sentar, pegar suas coisas também para resolver. O importante é estar ali supervisionando, estimulando, atento às necessidades da criança, né? E fornecendo o que ela precisar naqueles momentos. E aí, você junto ali, fazendo suas coisinhas, você também vai estar estimulando os neurônios espelho dessa criança, desse pré-adolescente. Através dos neurônios espelhos, eles vão conseguir imitar aquilo que você está fazendo e ficar até mais tranquilo, que é o que acontece na escola, né? Você olha para os lados, vê um monte de colega fazendo a mesma coisa que você, então fica mais fácil tolerar de ficar ali. Outra característica importante que a gente tem que levar em conta é a nossa neurodiversidade, que também vai estar presente nos alunos, nas crianças, nos adolescentes, né? Então, cada um de nós temos uma maneira diferente de se regular emocionalmente e fisicamente. A gente tem uma maneira diferente de sentir o mundo, de pensar sobre ele, de agir e reagir sobre ele. Então, estar atento a isso e aceitar as características do seu filho ou do seu aluno vai facilitar essas questões também. Algumas pessoas vão precisar de algumas necessidades maiores ou de alguns manejos diferenciados. Fique atento e forneça o que ele está pedindo de diferencial para ele. Por exemplo, às vezes vai ter crianças que vão precisar fazer mais pausas do que aquela que a escola premeditou. Ok? Então faça mais pausas. Às vezes vão existir crianças e adolescentes um pouco mais inquietos e que vão precisar de um manejo diferenciado. Então deixa se mexer na cadeira, deixa levantar e sentar. Pegue algum objeto para a criança poder ficar manuseando e se movimentando durante a aula, uma bolinha, objetos que giram, enfim, qualquer coisa que possa deixar ela extravasar um pouco daquele comichão de movimento que a criança inquieta tenha. Se é uma criança que necessita de mais atenção, de mais toque, dê mais toque, dê mais atenção, faça um carinho maior. Enfim, você vai adequar as necessidades do seu filho. Se seu filho faz as atividades muito rápidas, prepare atividades extras
para naquele momento que todo mundo continuou fazendo e ele já acabou, você conseguir se adaptar. Se seu filho faz atividades mais lentas, então bora ir mais devagar, termina aquela para depois passar para as outras, depois faz num horário fora do horário de aula e assim vai. A terceira dica, gente, consiste em organizar uma rotina juntamente com o seu filho, ou parente, ou aluno, e assim vai. Por quê? Porque a previsibilidade para o ser humano é muito importante, porque ela é sinônimo de segurança. Então, saber o que vai acontecer, os horários, a sequência desses acontecimentos pode reduzir a ansiedade, diminuir a chance da procrastinação e fazer nosso cérebro se preparar para aquelas atividades, até no dia como um todo. Saber tudo que você vai fazer no dia seguinte é extremamente importante. Então, senta junto com a criança, com o pré-adolescente, com o adolescente e estabeleça quais são os horários que precisam ser acordados, visto aula, feito tarefa, horários de lazer, de atividade física, de alimentação, né? Só não vale enrijecer demais, porque a flexibilidade, dependendo de caso a caso, de situação em situação, também é importante e ensina muito. A quarta dica tem relação com aproveitar os momentos de intervalo para abastecer, para refazer o equilíbrio do seu organismo. Então, aqui entram desde as necessidades básicas fisiológicas, ir ao banheiro, beber água, comer, respirar, conversar um pouco, sair, tomar um banho de sol, né? Andar, alongar, entra tudo isso, até mesmo abastecer o tanque de amor e de atenção do seu filho, principalmente se ele for criança. Então, você estar presente ali para bater um pouquinho de papo, fazer uma massagem, tocar, beijar, ótimo. Se você não estiver presente, que tal fazer uma ligação, mandar um áudio, mandar um vídeo, qualquer coisa que faça ele ver que ele é importante, que você estava pensando nele e ter o seu tanquinho de amor e atenção abastecido. Quinta dica: tenha em mente que o aprendizado não será o mesmo. Isso é muito importante, porque você não vai ter todo o aparato físico, social e emocional que as aulas presenciais oferecem. Então, mais do que o conteúdo, a gente tem que garantir que essa criança e esse adolescente não perca o interesse em aprender. A gente sabe que até as avaliações elas estão sendo um pouco teatrais, né? Que muitas vezes os nossos alunos, os nossos filhos, eles estão mais respondendo através do Google do que propriamente usando a cachola aqui. Então, o que a gente precisa fazer é tentar assimilar o conteúdo, sim, o máximo possível, mas sem gerar sentimentos de rejeição àquilo, até o limite daquela criança, daquele adolescente. A gente sabe que o que faz cimentar o aprendizado e consolidar mesmo esse aprendizado e memória no nosso cérebro é o amor. Ele é meio que o cimento que vai reunir e fortalecer todos os tijolinhos de conteúdo, de aprendizado da nossa vida. Então, o medo, a rejeição, a aversão, a insegurança, eles só afastam. A raiva, né? Só afastam qualquer coisa da nossa frente. Ainda mais aprendizado escolar. Então, se a gente conseguir minimizar essas questões, a gente já está garantindo um futuro bem melhor para depois correr atrás mesmo desse conteúdo. E a última dica entra em aceitar a imperfeição. A sexta dica serve para dizer para vocês que vocês não vão conseguir colocar em prática todas essas dicas todos os dias, em todos os momentos.
Elas vão servir só como um guia, um auxílio para você pensar a respeito de como funciona e como seria interessante adequá-las na sua realidade. Porque cada realidade é uma. Então não adianta eu passar uma receita de bolo aqui que ele não pode não servir para você, entendeu? O mais importante de tudo é que você tá fazendo um bom trabalho. Só de você tá aqui parando para ouvir e indo atrás de procurar qualquer situação que melhore a convivência na sua casa, qualquer dica que melhore o desenvolvimento do seu filho, já mostra o quanto você se importa e como você está fazendo um bom trabalho. Então confie em você e parabéns por estar aqui. Eu espero ter ajudado. Um beijão a todos.